Lucas capítulo 19, é um texto apesar de conhecido, mas que tem muita coisa boa para nós. Ele diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. O Jericó foi um lugar aonde Jesus, apesar de ter entrado, Jesus não fez grandes milagres. Não tem muitas histórias, não existem muitas obras realizadas por ele em Jericó. E o motivo não é que o Senhor não quisesse fazer, é que as pessoas de Jericó não souberam aproveitar a presença do Senhor, não souberam se aproximar do Senhor, não souberam se achegar ao Senhor. É tanto que a Bíblia diz que Jesus, tendo entrado em Jericó, ele já estava passando, porque as pessoas não foram até ele, não buscaram, não o invocaram. São poucos milagres que a gente conhece de Jericó, mas não é porque o Senhor não queria, são as pessoas de Jericó que não buscaram, as pessoas de Jericó que não se aproximaram. Irmãos, se nós queremos o milagre do Senhor, nós temos que entender que não depende apenas do Senhor, depende da gente buscar Ele, depende da gente se aproximar dEle, depende de nós acreditarmos nele. Irmão, crer e se aproximar do Senhor com fé, com confiança. Jesus disse, vinde a mim. Nós temos que ir até Ele, nós temos que aproveitar sempre que Jesus entrar. Como é que Jesus entra na nossa vida? Com a palavra dele. Irmão, sempre que a palavra vier até você, é Jesus chegando à tua cidade, é Jesus entrando na tua vida, é Jesus entrando na tua casa, na tua família. Aquela palavra é Jesus entrando. Agora eu não posso deixar ele apenas passar por mim, eu preciso clamar, eu preciso buscar, eu preciso invocar, eu preciso me humilhar perante o Senhor, porque senão ela vai passando. É aquela palavra que Deus está falando, a palavra está tocando o coração, mas se eu não me posiciono diante desta palavra, essa palavra ela vai passar. O Senhor, Ele vai passar, e eu não posso perder as oportunidades que eu recebo. Esta cidade chamada de Jericó, ela recebeu uma oportunidade, a oportunidade de receber Jesus, mas não aproveitaram esta oportunidade como deveria, tanto que Jesus, ele já estava passando por ela. Diz mais, versículo 2, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Então Jesus entra em Jericó, e já estava passando por Jericó, quando esse homem chamado de Zaqueu, que a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Os publicanos, gente, eram cobradores de impostos, pessoas consideradas traidoras pelos judeus, porque eles eram judeus, mas eles cobravam impostos para os romanos, eles cobravam dos judeus para os romanos. Além de o publicano era considerado como um ladrão, porque ele cobrava mais do que ele deveria, ele tomava parte desses impostos para ele mesmo. E o Zaqueu, além de ser publicano, a Bíblia diz que ele também era rico, um homem de posses, um homem de recursos, um homem de condição, um homem que aparentemente ele devia ter tudo que ele pudesse desejar. No entanto, a Bíblia diz assim, no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Esse homem, apesar de ser um homem rico, a Bíblia diz que ele procurava ver Jesus. Com certeza ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar das obras que Jesus fazia, e esse homem, apesar de ter tudo que ele pudesse desejar, esse homem ele vai procurar ver Jesus. Por que ele procura ver Jesus, sendo ele um homem rico? Porque toda a riqueza que ele tinha não era suficiente para suprir as suas necessidades. Quando esse homem ele sai da sua casa para ver Jesus, não é curiosidade dele apenas, não, porque ele poderia mandar alguém lá chamar. Era um vazio que ele sentia,
era ele colocando em Jesus talvez a expectativa. Irmão, não adianta, por mais que a pessoa seja rica, por mais que a pessoa possa alcançar tudo que ela desejar, mas essa pessoa ainda vai continuar com um vazio dentro dela, ela ainda vai continuar com a necessidade dentro dela, porque existe uma parte da nossa vida que só vai ser preenchida pela presença de Deus. Por mais que a pessoa alcance, ela está correndo atrás de tudo que ela quer, por mais que ela alcance tudo, ela vai continuar vazia. Eu vi esses dias 2 cidadãos que ganharam muito dinheiro, eram pobres, mas que conseguiram ganhar muito dinheiro. Qual é a situação deles hoje? Os 2 têm depressão. Porque não adianta, irmão, pode ser rico como for, se a gente não tem a presença de Deus na nossa vida, a gente vai continuar com um vazio, e o vazio vai ser ainda maior, porque a pessoa, ela pensa que se ela alcançar o que ela quer, se ela conquistar o que ela deseja, ela vai ser realizada, ela vai se preencher, ela vai ser completa, e quando ela alcança aquilo que ela quer, é que ela descobre que tudo aquilo que ela queria não era suficiente. Aí vem, além do vazio que continua, vem a frustração, vem a decepção. A pessoa é rica, mas ela continua procurando alguma coisa para completar a vida dela. Ela continua procurando ver alguma coisa que possa ocupar o vazio da vida dela. É o Zaqueu. Era um homem rico, mas quando ouviu falar de Jesus, ele vai ver, porque ele ouviu tanta história desse homem, tantas obras, talvez esse homem pudesse completar a vida dele, esse homem poderia oferecer alguma coisa a ele, que ia poder satisfazer. Irmão, tudo que o homem conseguir por ele mesmo, não é suficiente para preencher a sua vida. Irmão, não vai ter homens, mulheres, dinheiros, bens neste mundo que conseguem completar a vida de uma pessoa. Irmão, só Deus pode completar. Irmão, só Deus é o que eu preciso de verdade para preencher a minha vida. Só Deus é o que você precisa de verdade para preencher a sua vida. A gente vai buscar as outras coisas serão acrescentadas, mas nós precisamos entender que a alegria, a paz, a felicidade nós só vamos encontrar em Cristo, somente nele. Zaqueu era um homem rico, mas era um homem rico que estava incompleto, era um homem rico que estava insatisfeito, era um homem rico que estava infeliz. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando pela cidade, esse homem rico, ele sai da sua casa para ver Jesus. Ele procurava ver Jesus. Aí aqui a gente vai ver 2 problemas que o impediam de ver Jesus. A Bíblia diz que primeiro havia uma multidão. Irmão, sempre vai haver uma multidão. Sempre vai ter alguma coisa para se levantar, para atrapalhar. Sempre vai ter uma coisa para nos impedir de ver Jesus. Sempre vai ter alguma coisa para tentar, irmão, fazer a gente desanimar, desistir, porque o Zaqueu poderia, diante daquela multidão, voltar para sua casa, desistir daquilo que ele estava buscando, que infelizmente é o que muita gente faz. A pessoa está buscando algo melhor para a vida dela, só que quando ela encontra os problemas diante dela, ela tem desistido. Quantas pessoas estão desanimando diante das dificuldades que enfrentam, diante dos problemas que aparecem? Irmão, sempre vai haver uma multidão, sempre vai haver um obstáculo, sempre vai ter alguma coisa que vai se levantar para tentar impedir você de ver Jesus. O que eu não posso é desistir, desanimar diante desses obstáculos. Então o primeiro obstáculo que o Zaqueu enfrenta foi uma multidão. Só que além da multidão havia outro problema, que a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura. Irmão, para mim esse é o maior de todos os problemas. O maior problema não era a multidão, o maior problema era o Zaqueu, que era um homem de baixa estatura. Isso serve para mostrar para nós que o maior problema, que o maior obstáculo de uma pessoa em ver Jesus não está fora dela. O maior problema está nela mesma. Gente, o que está me impedindo de ver Jesus,
O que está me impedindo de ver a obra dele na minha vida, o que está impedindo de eu ver o milagre do Senhor acontecer, não é a multidão que está fora de mim, mas sim sou eu mesmo, é o que está em mim, é o que está na minha vida que está me impedindo de ver. Porque ainda que houvesse uma multidão, se o Zaqueu fosse um homem de 2 metros de altura, aquela multidão não ia impedi-lo de ver. Então, irmão, o problema maior, o que está impedindo de ver a obra de Deus, o que está impedindo de ver o milagre de Deus na minha vida, não é os problemas que eu estou enfrentando, mas sim os problemas que eu estou carregando. Os problemas estão em nós, é o que está em nós que está impedindo de ver o Senhor, é o que está em nós que nos impede de alcançar o que o Senhor tem para nós, é o que está em você. A gente está olhando para fora, é por causa do marido, é por causa da dificuldade, é por causa disso, por causa daquilo. Irmão, e tem esses problemas, são as multidões. Mas o que impede de verdade não é a multidão. O que impede de verdade de ver o Senhor não é os problemas que se levantam contra mim, mas sim os problemas que estão em mim. Em nós existem problemas que estão nos impedindo de ver o Senhor. Existem coisas que estão nos atrapalhando de ver o Senhor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou desistir? Eu vou desanimar? Eu vou me entregar? Não, de maneira nenhuma. Versículo 4 ele diz: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então o Zaqueu, quando ele chega para ver Jesus, primeiro a multidão, problema externo, depois a baixa estatura, o problema interno. Ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para voltar. Ora, irmão, ele já tinha tudo que ele precisava, apesar do vazio que ele sentia, ele já tinha tudo que ele precisava. Ele podia desistir, ele poderia voltar, mas aquele homem estava decidido. É uma coisa que está faltando às vezes para muita gente, essa decisão. A decisão de fazer alguma coisa, a decisão de não desistir, a decisão de alcançar, a decisão de conseguir aquilo que tem buscado, e uma decisão de não desistir, de não voltar antes de alcançar. Nós precisamos tomar esta decisão, porque quando a gente toma decisão, ainda que tenha as dificuldades, irmão, a gente vai correr, a gente vai se esforçar, a gente vai dar um jeito. O Zaqueu, apesar da multidão, apesar de ser baixa de estatura, ele toma uma atitude, ele corre adiante, quer dizer, ele faz alguma coisa, ele sobe numa figueira, ele toma uma atitude, ele toma uma decisão, ele faz alguma coisa porque ele queria ver. Irmãos, se nós queremos ver o Senhor de verdade, é necessário tomar atitude. Se nós queremos ver o agir de Deus, é necessário fazer alguma coisa. Quantas pessoas Deus não quer me abençoar, parece que Deus não olha para mim, parece que Deus, não é Deus não, somos nós que precisamos tomar atitude, somos nós que precisamos fazer algo a mais. Pastor, eu vou todo dia para a igreja. Irmão, faz mais, vai correr adiante, vai acordar de madrugada, vai fazer um jejum, vai se esforçar um pouco mais. A gente quer às vezes as coisas com facilidade, infelizmente as coisas não vêm com facilidade não, e não é prova. Jesus diz, é com violência que a gente se apodera do reino dos céus. Então tem que lutar, tem que estar disposto a enfrentar as lutas, as batalhas, a me esforçar, a fazer um pouco mais. A gente quer ver Jesus, a gente quer ver a obra de Deus, a gente quer ver Deus operar na nossa vida. Mas a gente só sai de casa e vem para a igreja e quer ver Jesus. Irmão, a gente tem que fazer um pouco mais. Nós precisamos nos esforçar, nos dedicar um pouco mais. E o Zaqueu se esforça um pouco mais, e a Bíblia diz que ele corre adiante e sobe numa figueira, porque Jesus ia passar por ali. E a Bíblia diz, versículo 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar. Gente, o teu trabalho, minha irmã, meu irmão, o seu trabalho nunca será em vão.
Gente, o seu trabalho nunca será tempo perdido. Tudo que você fizer em relação ao Senhor vai trazer um resultado, vai trazer uma recompensa para você. O Zaqueu decide se esforçar um pouco mais, ele decide correr adiante, ele decide subir numa figueira, e tudo aquilo ali era apenas para ele ver Jesus. Só que quando Jesus passa por ali, irmão, Jesus também olha para o Zaqueu, mais do que olhar. E aqui é muito bonito, porque o Zaqueu queria ver Jesus, mas não sabendo Zaqueu que Jesus já conhecia ele. Irmão, Jesus chamou ele por nome: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu queria saber quem era Jesus, mas Jesus já sabia quem era o Zaqueu. Jesus já conhecia o Zaqueu. Jesus já sabia o que o Zaqueu estava fazendo. Gente, Jesus nos conhece. Ele conhece você, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua dificuldade. Irmão, o que Ele talvez está precisando é ver a nossa atitude, mas que o Senhor conhece, Ele nos conhece. Antes que você o conhecesse, Ele já conhecia você. E o seu trabalho, o seu esforço não vai ser tempo perdido não, porque o Senhor está vendo, o Senhor sabe, e melhor ainda, que o Senhor vai nos dar mais do que pedimos ou pensamos. O Zaqueu só queria ver, mas Jesus fala com ele. Jesus diz: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. Jesus toma a decisão de entrar na casa do Zaqueu. O que é isso? É o resultado do esforço do Zaqueu. Irmão, se nós nos esforçarmos, nós alcançaremos mais do que nós estamos pedindo, mais do que nós temos pensado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é poderoso para nos dar abundantemente além. Irmão, Deus tem muito mais do que nós estamos pedindo a Ele, muito mais do que você precisa, o Senhor pode lhe dar. Mas o que o Senhor está vendo em nós? O que nós temos feito? Temos corrido adiante, nós temos nos dizer: pastor, eu estou indo para a igreja. Todo mundo está vindo, todos estavam ali para ver Jesus, mas Zaqueu foi aquele que correu adiante. O Zaqueu foi aquele que subiu na árvore, e agora o resultado, Jesus, que já conhecia Zaqueu, fala com ele e ainda decide: hoje me convém entrar na tua casa. Versículo 6 diz: e descendo e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, quando Jesus fala com o Zaqueu e diz: olha, hoje me convém entrar na tua casa, o Zaqueu desce depressa, ele apressa-se. Irmão, depois que ele ouviu o que Jesus disse: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa, o Zaqueu se apressa em descer da árvore. E além dele se apressar, a Bíblia diz que ele recebe Jesus com alegria, com uma grande alegria. Irmão, eu tenho que ter pressa. O que o Senhor me disse? O que foi que o Senhor falou com você? O que é que Deus tem dito a você? Qual é a palavra do Senhor? Irmão, nós precisamos ouvir e correr e nos apressar para fazer o que o Senhor espera de nós. E isso, gente, não é com tristeza não, é com alegria. O Zaqueu desce depressa, ele apressando-se desce com alegria, com júbilo para receber Jesus. É alegria em servir, alegria em obedecer, alegria em fazer. Não adianta fazer por obrigação, não adianta fazer, irmão, só por querer fazer. Eu tenho que fazer com alegria, ouvir o Senhor, eu tenho que ter alegria. A Bíblia diz que Deus responde na alegria do coração. Imagina, eu perdoo, mas eu perdoo porque Deus manda, porque se não fosse, irmão, isso não vai agradar a Deus. Eu faço mesmo porque eu sou crente. Não, irmão, você tem que ter alegria em fazer o que o Senhor manda você fazer, porque senão você não vai ter os benefícios da obediência. Eu tenho que fazer, mas tenho que fazer com alegria. Eu tenho que ter alegria em servir a Deus, alegria em estar na presença de Deus, alegria em cumprir com a palavra de Deus. E aí o Zaqueu desce depressa e recebe com alegria. Só que a Bíblia diz que todos os homens murmuravam. Todo mundo murmurava, porque Jesus decidiu entrar na casa de um homem pecador. Irmão, você tem que estar pronto. Minha irmã,
você precisa estar pronto, porque nem todo mundo vai entender a obra de Deus na tua vida. Nem todo mundo vai entender o que Deus está fazendo na tua vida. E aí eles vão murmurar, eles vão criticar, eles vão condenar. Irmão, você tem que ouvir essas coisas e não se importar com elas. Você vai, agora ele é santo, agora depois de tanta coisa errada, agora quer ir para a igreja. Irmão, tem muita gente que não vai entender a obra de Deus na tua vida. Irmão, às vezes a tua própria família não vai entender a obra de Deus na tua vida. Eles vão murmurar, eles vão zombar, eles vão questionar, eles não vão entender. Eu preguei no domingo sobre o Saul, que quando o Saul começou a profetizar, os conheciam, né? Agora Saul está profetizando também. Começaram a questionar, porque eles não entendiam a obra que o Senhor estava fazendo na vida do Saul. Irmão, nem todo mundo vai entender a obra de Deus na sua vida, nem todo mundo vai entender o que Deus está fazendo em você. O que eu tenho que fazer é continuar servindo ao Senhor, é continuar obedecendo ao Senhor, é continuar fazendo a vontade de Deus. Irmão, continue, não dê ouvidos ao que os outros estão falando, não se desanime, não se entristeça, não se abata pelas palavras daqueles que não entendem a obra do Senhor na tua vida. Continue recebendo com alegria, continue obedecendo, continue perseverando. Versículo 8 diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. A presença do Senhor na casa do Zaqueu leva ele a tomar uma atitude, leva ele a tomar uma decisão. Senhor, a partir de hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu era um homem rico e era considerado ladrão, então muitos achavam que a riqueza que ele tinha era porque ele roubava. Então ele disse: Senhor, a metade do que eu tenho hoje eu dou aos pobres. E se eu tenho cobrado mais do que o devido para alguém, eu vou restituir 4 vezes. O que é isso? Gente, é a presença do Senhor na vida do Zaqueu, levando ele a tomar uma atitude, levando ele a consertar a vida dele, levando ele a colocar a vida dele em ordem. Irmão, não adianta eu ter a presença de Deus se eu não tomar atitudes. Irmão, se eu não colocar a minha vida em ordem, se eu não colocar a minha vida no altar, irmão, não adianta eu receber Jesus, não adianta eu ter me esforçado tanto, eu ter corrido tanto para ter o Senhor, para ver o Senhor, se na hora que o Senhor está comigo, se eu tenho a presença na minha vida, se eu não me levanto para consertar o que está errado, se eu não me levanto para fazer o que precisa ser feito. Eu trouxe essa mensagem do Zaqueu porque eu queria falar sobre isso hoje. Irmão, muita gente que recebeu Jesus, mas que ainda não se levantou para consertar a sua vida, ainda não se levantou para fazer o que deveria fazer, ainda não se levantou, irmão, para tomar as decisões corretas. O Zaqueu recebe o Senhor, e agora com o Senhor na casa dele, ele decide: eu conserto a minha vida hoje. Hoje eu vou tirar tudo que está errado da minha vida. Hoje tem alguma coisa que eu estou agindo de maneira errada, hoje eu vou consertar. E a atitude dele, versículo 9 diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O que levou salvação para a casa do Zaqueu? Foi Jesus? Mas Jesus já estava na casa dele antes da salvação, não estava? Jesus entrou, e com Jesus a salvação não entrou ainda. O que vai levar a salvação para a casa do Zaqueu, gente, é a atitude dele, é a decisão dele de consertar a vida dele, é a decisão de fazer as coisas direito. Irmão, não adianta apenas eu ter a presença do Senhor, não vai adiantar apenas eu ter recebido o Senhor na minha vida, se eu não me levantar para consertar a minha vida, se eu não me levantar para tirar da minha vida o que está errado, se eu não tomar a decisão, irmão, de corrigir, de consertar, de acertar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Jesus não entrou na casa do Zaqueu e disse: dê salvação nesta casa, porque eu estou nesta casa. Não, Jesus esperou a atitude do Zaqueu,
E depois da atitude do Zaqueu, Jesus disse: veio salvação nesta casa. Irmão, salvação é uma palavra completa. A gente, quando fala de salvação, a gente pensa na vida eterna, mas a salvação, gente, fala da obra de Deus completa. A salvação, ela fala de prosperidade, ela fala de cura, ela fala de vida eterna também. Irmão, a salvação, ela fala de todas as áreas da minha vida. Porque o que Deus quer fazer, Deus não quer fazer só em uma área. Deus não quer me salvar apenas do inferno. Deus quer me salvar também das enfermidades. Deus quer me salvar também, irmão, da miséria. Deus quer me salvar também, irmão, das crises. Deus quer me salvar de tudo. E muita gente tem a salvação eterna, mas não tem a salvação completa. Mas por quê? Porque apesar de ter recebido Jesus, ainda não se levantou, ainda não tomou atitude, ainda não corrigiu, ainda não consertou, ainda não fez o que precisava fazer. Irmão, não adianta nada eu acreditar em Jesus se eu não faço o que Jesus espera de mim. Não adianta nada eu falar que eu creio na obra de Deus se eu não procuro fazer a obra que Deus quer que eu faça. Nós precisamos de entender que o que vai trazer a salvação, a obra de Deus na minha vida, não é apenas receber Jesus, mas é diante de Jesus tomar as atitudes certas. Diante de Jesus, irmão, consertar o que está errado. É diante de Jesus, irmão, é se levantar para fazer o que Ele espera que a gente faça. A Bíblia diz, vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 2. É lá no finalzinho da Bíblia, o livro de Tiago. Capítulo 2. Muita gente se reclama, se lamenta, porque já aceitei Jesus, porque eu estou orando, eu tenho buscado a Deus, e parece que Deus não olha para mim. Quem disse que Ele não olha? Ele olha, Ele conhece você, Ele conhece as suas lutas, as suas dificuldades. Mas tem obra que só vai acontecer quando nós nos levantarmos para fazer o que o Senhor espera, quando nós nos levantarmos para consertar aquilo que está errado, colocar em ordem o que está bagunçado na nossa vida. Tiago capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, versículo 17, ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não, pastor, eu tenho fé, eu creio que Deus pode mudar a minha vida, eu creio que Deus pode mudar essa situação. Irmão, a sua fé sem obra, infelizmente, ela é morta. A sua fé sem atitude não vai valer nada. O Zaqueu tinha fé, e por isso ele foi ver Jesus. Ele tinha fé, era um homem rico, mas era um homem rico, como eu falei, que devia ter falta de alguma coisa, porque quando ele sai para ver Jesus, ele vai procurar alguma coisa. Então era um homem que tinha fé, que acreditava que Jesus tinha aquilo que ele precisava, mas ele só vai alcançar aquilo que ele precisa no momento em que ele toma uma atitude, que ele faz alguma coisa. Irmão, não adianta eu ter fé, porque a minha fé sem obras, ela vai ser morta. Se eu não tomar atitude de fazer o que precisa ser feito, de consertar o que tem que ser consertado, de mudar o que tem que ser mudado, enquanto eu não tomar essa atitude, essa salvação que Deus tem para mim, que Deus tem para minha saúde, que Deus tem para minha família, que Deus tem para minhas finanças, essa salvação não vai ser completa. Irmão, nós precisamos nos levantar para corrigir, para consertar, para acertar. Nós precisamos nos levantar para tirar da nossa vida tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que não tem agradado e que na verdade está atrapalhando essa obra.
Eu recebi Jesus, mas Jesus quer tem uma vida inteira para você, uma vida abundante para você. Está vivendo esta vida abundante? Então eu preciso me levantar. Eu preciso tomar atitude agora. Eu preciso fazer alguma coisa, porque a fé sem obras, ela é morta em si mesmo. Não adianta eu ter toda a fé do mundo. Ainda que eu tenha toda essa fé do mundo, não vai adiantar nada. Irmão, se eu não agir, se eu não tomar uma atitude, se eu não fizer alguma coisa que precisa ser feito, a minha fé vai ser morta. É necessário se levantar. Eu creio que Deus pode mudar a minha vida, eu creio que Deus pode me libertar, que Deus pode mudar a minha situação, mudar a minha casa, que Deus pode, mas a sua fé não vai adiantar nada se você não agir segundo o que Deus espera de você, se você não fizer aquilo que Deus quer da sua vida. Que fé é essa que eu tenho em Deus, que não obedeço? Que fé é essa que eu tenho nele, que eu não faço o que a palavra dele manda? A minha fé ela vai ser morta nela mesmo, se eu não procurar tomar uma atitude, se eu não procurar corresponder ao que o Senhor espera de mim, ao que o Senhor quer da minha vida. O Senhor quer algo da sua vida, para que o Senhor procure corresponder ao que o Senhor espera de você. Porque o Senhor tem salvação para você, salvação para a sua casa, para a família, salvação para os seus negócios, salvação para a sua saúde. Ele tem salvação para todas as áreas da sua vida. Mas essa salvação, ela vem não é apenas por causa da fé, mas pela sua atitude de fé. Não, eu creio em Deus, então eu creio em Deus, eu vou colocar minha vida em ordem. Eu creio em Deus, eu vou consertar. Eu creio em Deus, então eu vou mudar. Eu creio em Deus, então eu vou fazer o que Deus espera que eu faça. Não adianta apenas ter fé, se a sua fé não estiver sendo seguida por obras que agradem a Deus, por obras que estejam de acordo com a palavra de Deus.